Olá, meus queridos, mais um vídeo da nossa série Vida Cristã e hoje chegamos em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24. Vamos aprender com Cristo hoje aquilo que Ele nos ensina sobre juntar tesouro nos céus e tesouro na terra. Existe a diferença. Qual o conselho dele? Junte tesouro nos céus. O que é juntar tesouro nos céus e o que é juntar tesouro na terra? Vamos aprender agora com Cristo aqui nessa passagem. Ele começa dizendo assim, versículo 19, Mateus capítulo 6, versículo 19, a partir do versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas se acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ele segue dizendo, versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Aí ele encerra aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não podem servir a Deus e ao dinheiro e às riquezas. Palavras de Cristo. O que significa acumular tesouro na terra? Vamos começar aqui pelo tesouro na terra. Que ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Ô meus queridos, quantas pessoas nesse mundo têm perdido a vida por causa de dinheiro? Quantas famílias têm sido destruídas por causa de patrimônios bilionários? Aonde que essas pessoas acumularam o seu tesouro? Aqui na terra. Aqui na terra. E é dessa forma que o ser humano acumula tesouro aqui na terra. Quando ele vive para si. Existem pessoas, até mesmo entre nós, irmãos de dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãs, que na vida dela há uma ganância sem tamanho. Ganância. Quando você passa a ter ganância nessa vida, você está acumulando tesouro aqui na terra. Ele diz, onde estará seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu conheço pessoas que tem às vezes um concurso, por exemplo, o esposo tem um concurso, a esposa tem outro concurso, e sempre que tem uma outra oportunidade, eles fazendo concurso, ou seja, aquele ditado que diz, a medida de ter nunca enche. Meu querido, sinto dizer isso para você, mas você que tem isso na sua vida, isso é ganância. Quer dizer que agora é pecado trabalhar? Não, não é pecado trabalhar. Mas pare para pensar. Deus te deu o suficiente para você e sua esposa. Uma renda familiar o suficiente para vocês viverem e ainda ajudar outras pessoas. Aí vocês querem mais concursos na sua vida. Sabe o que vocês estão fazendo? Estão usando de ganância. Porque quando vocês fazem isso, você já parou para pensar que você está tomando a vaga de outra pessoa que pode estar precisando mais do que você? Tem pessoas que é assim, meus irmãos. A medida de ter nunca enche. É ganância. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, se eu não estiver enganado,
O apóstolo Paulo diz assim, falando lá de riquezas, ele diz assim: tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É tão difícil do ser humano ganancioso ele se contentar com o suficiente. É muito difícil. É muito difícil. Então, essas pessoas que carregam essa ganância com si, que só procuram engordar suas contas bancárias e não estão nem aí para os pobres, para a pobreza, para quem precisa, elas estão acumulando tesouro aqui na terra. Estão acumulando tesouro na terra. Ele diz assim, versículo 20: mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O que isso significa para você? Gente, a Bíblia toda nos ensina do como nós devemos usar as bênçãos de Deus para abençoar a outras pessoas. Mas é tão difícil das pessoas, principalmente as pessoas ricas, entender isso. Alguém pode dizer assim, você quer dizer que é pecado ser rico? Não estou dizendo que é pecado ser rico. Eu não estou dizendo que é pecado você ter um patrimônio. Mas o que você tem feito com esse patrimônio? Você tem ajudado pessoas? Você tem ajudado os necessitados? Porque quando fala em juntar tesouro nos céus aqui, não é do jeito que alguns líderes religiosos querem pregar essa passagem e outras. Esses pregadores da prosperidade, esses líderes gananciosos de instituições aí que são milhares, eles querem usar até essa passagem para dizer que acumular tesouro no céu é você pegar tudo que você tem e empanturrar a igreja de dinheiro. Tem que encher a igreja de dinheiro, dar tudo para a igreja. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está pedindo que nós façamos a obra dele. Ele diz que toda vez que nós ajudamos o necessitado, a ele estamos ajudando. Tudo que fizermos a alguém, a um irmão, ao nosso semelhante, nós estamos fazendo a Cristo. Ele nos ensina isso. Ele nos ensina isso. É por isso que o problema é sério, quando se trata do ponto de vista bíblico, para o lado das pessoas ricas. Não é à toa que Cristo botou uma dificuldade, ele apresentou uma dificuldade para o rico entrar no reino dos céus. Porque a grande maioria dos ricos, eles são gananciosos. Eles são gananciosos. Eles são avarentos. O que é a avareza? O amor ao dinheiro. Vocês lembram da passagem do jovem rico? Vamos aqui, está lá em Mateus 19 também, mas vamos aqui para Lucas, que é mais claro. Lucas capítulo 18. Aqui diz que Jesus testa um jovem rico. O jovem rico que chega para Jesus e pergunta o que seria preciso. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez essa pergunta para Cristo. Então Cristo vai e fala para ele: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, e aqui ele cita os 6 últimos mandamentos do nosso amor para com o nosso próximo. Ele deu a fórmula aqui. Cristo deu a fórmula para que ele entrasse no reino do céu. Depois de tudo isso, resumindo aqui, a Bíblia diz assim: ouvindo isso, ele ficou triste,
porque era muito rico. O jovem ficou triste. Aqui, lá em Mateus diz que ele virou as costas para Cristo e foi embora. Aquilo era difícil demais para ele. Abrir mão, dividir os bens que tinha para com os pobres. Entendeu? E a Bíblia diz assim, que quando ele fez isso, a Bíblia diz assim, vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí as pessoas caem discutindo esse assunto. Ah, mas o fundo da agulha aí não é agulha de costurar, é uma passagem que tinha onde passavam os animais, os camelos, e essa passagem é muito estreita. Então o camelo passava com dificuldade. Então, se é uma passagem, a discussão aqui não é se era uma agulha de costurar ou uma passagem onde passava o animal. A questão é que aqui Deus, Cristo, colocou uma dificuldade para o rico entrar no reino dos céus. Por que ele apresentou essa dificuldade? Porque Deus conhece o nosso coração. E a maioria do coração dos ricos são gananciosos. Ah, existe só rico ganancioso? Não, existe muito pobre. Existem muitos pobres gananciosos. Existem pessoas que não têm nada, mas ela já é gananciosa. Com pouco que ela tem, ela já é gananciosa com aquilo. Então ela faz a mesma coisa do rico. Essa passagem tesouro nos céus, tesouro na terra, não é só para quem é rico. Aqui está falando para todas as classes de pessoas. O conselho é, não acumulem tesouro na terra, acumulem no céu. No céu. E aqui eu já falei um pouco, acho que deu para entender a diferença de guardar tesouro na terra e tesouro no céu. Acumular tesouro nos céus é ser rico para com Deus. E ser rico para com Deus, volta a falar, não é pegar tudo que você tem e injetar na igreja, não. Na instituição, não. Como alguns líderes religiosos querem ensinar isso. Não é isso. É você usar aquilo que você tem, considerando bênção de Deus e ser uma bênção na vida de outras pessoas, abençoar outras pessoas. Isso é acumular tesouro nos céus. O que é acumular tesouro na terra? Ser ganancioso, ser avarento. Juntar patrimônio bilionário. Tem pessoas que têm patrimônio bilionário. Aí ele morre, aí existe aquela regra da vida. Você morreu, você não leva nada. Isso é regra da vida. E esse patrimônio, ele serve para quê? Patrimônio que ele passou tantos anos na luta, lutando para juntar esse patrimônio. Ele vai servir para brigas dos herdeiros. Você vê irmão mandando matar irmão por causa de herança, mulher mandando matar marido, marido mandando matar mulher. Quantas famílias têm sido destruídas por causa desses tesouros acumulados aqui na terra? Quantas famílias não têm sido destruídas? Ou seja, quando eu e você acumulamos tesouro na terra, usamos de ganância, de ambição, de avareza. Quando usamos disso, com aquilo que nós temos, isso se torna uma desgraça na vida de muitos. Se torna uma desgraça. O acumular tesouro nos céus é diferente. É quando você usa tudo que você tem para ajudar outras pessoas. Que é difícil um rico fazer isso, mas Jesus foi muito claro com o jovem rico. O interessante é que lá em Lucas, no capítulo 18, ele tem um encontro com esse rico, jovem rico. Mas logo em seguida, ele tem um encontro com outro rico. Esse não precisou Cristo falar algo para ele. Não precisou Cristo testar ele. Só a presença de Cristo na vida dele, ele já começou a abrir mão de tudo. Entendeu? Reconhecer
que ele era ladrão, que ele roubava as pessoas cobrando impostos. Vocês devem saber de quem que eu estou falando. Zaqueu. Só a presença de Cristo transformou aquele homem. Transformou o seu coração. E ele passou a ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que usava de bondade para com as pessoas, com aquilo que ele tinha. Entendeu? O jovem rico foi diferente, ou seja, Cristo se encontrou com dois ricos. Um foi transformado pela sua presença, o outro, ali simplesmente ele negou a Cristo. Porque quando nós viramos as costas para fazer a obra de Deus, fazer o bem ao meu semelhante, eu estou virando as costas para quem? Para Cristo. Eu estou virando as costas para Cristo. Então é por isso que quando ele diz lá que é mais difícil, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ao discípulo pergunta assim, então sendo assim, quem será salvo? Aí Cristo falou, aos homens tudo é impossível. O que é impossível ao homem é possível para Deus. É possível para Deus. Agora, eu e você precisamos abrir nosso coração para que Deus faça a sua obra em nós. Porque quando usamos dessa bondade que Deus coloca em nosso coração, quando nós abrimos nosso coração e nós usamos de bondade para com as pessoas, para ajudar as pessoas necessitadas, a quem precisar, nós estamos aceitando Cristo fazer sua obra através de nós. Simples. Simples assim. Agora, qual, por exemplo, desses líderes religiosos hoje, tem igrejas aí que tem muitos milionários frequentando a igreja. Você acha que um líder religioso hoje ele tem coragem de falar para a pessoa rica o que Cristo falou para o jovem rico? Eu acho muito difícil, meus queridos. Eu acho muito difícil. Sabe por quê? Porque ele pode perder aquela ovelha rica ali. E com isso, vai diminuir o cachê, né, da igreja. Então, isso é mais uma das coisas que falta no evangelho de hoje. Você pregar toda a verdade para a pessoa. Hoje a verdade de Deus ela é pregada por partes. Para não ofender. Para não perder da igreja, para não perder dali, da instituição, aquela ovelha que traz um bom dinheiro. Para não perder, eles têm medo de pregar a verdade. Mas a verdade é essa. Nós estamos acompanhando aqui na palavra de Deus. Volto a dizer, não prego ideias, não prego achismo meu, prego simplesmente a palavra de Deus. Nós temos estudado aqui, chegamos no 11º vídeo dessa série Vida Cristã, e nós temos estudado a palavra de Deus. Eu não tenho estudado aqui as minhas ideias. Unicamente a palavra de Deus. São pregações simples, mas todos os irmãos que estão acompanhando, todos que acompanham e veem que nós estamos estudando Bíblia. Nós não estamos estudando ideia dos homens. Isso está se tornando cada vez mais difícil você ouvir esse tipo de ensinamento atrás de um púlpito. Está cada vez mais difícil você ouvir isso até dos pastores renomados aí nos canais de YouTube. Por quê? Porque se na igreja eles querem atrair pessoas, não querem afastar pessoas da instituição com a verdade, nos canais de YouTube eles não querem perder inscritos. Eles não querem perder seguidores no Instagram, no Facebook. Eles querem atrair essas pessoas. E para atrair, eles vão ter que inventar mentiras. Porque a aceitação pela verdade de Deus, ela sempre foi mínima. Quando você prega a verdade, poucas pessoas vão querer te seguir nas suas redes sociais. Se você não inventar um marabalismo com a palavra de Deus, dificilmente você vai ter seguidores. Dificilmente você vai ter muitos inscritos em seus canais, em seu canal no YouTube. Dificilmente. Porque as pessoas não querem saber. Nós estamos vivendo tempos
em que qualquer coisa, qualquer outra coisa que você falar fora da palavra de Deus tem mais valor do que a palavra de Deus para muitos. Qualquer coisa. A palavra de Deus está perdendo valor, infelizmente, até para muitos que se dizem cristãos e que estão todos os domingos, quarta e sábado, correndo para a igreja. Até para eles, a palavra de Deus está perdendo valor. Para eles, vale mais um teatro, um marabalismo, um achismo, uma ideia do homem do que a palavra de Deus. Infelizmente, isso está acontecendo no nosso meio. Mas eu estou aqui, meus queridos, para pregar para você, estudar junto com você as verdades de Deus. As verdades. Encerro aqui o vídeo, relendo para você o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o meu desejo do meu coração é que nós possamos colocar em prática em nossa vida tudo que Jesus nos ensina. Porque o que existe hoje no meio cristão é muita teoria. Quando você estuda a palavra e você continua guardando isso só na sua teoria, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, mesmo que você seja frequente nos cultos, mesmo que você devolva seu dízimo para a instituição certinho, oferta, mas você está perdendo tempo se você continua pegando a palavra de Deus e tendo ela só na teoria. Enquanto você não se tornar praticante, você está perdendo tempo. Falo isso sem medo de errar para você, com base na palavra de Deus. Devolver dízimo, ir aos cultos, ofertar, tudo isso faz parte de uma vida cristã. Agora, ser rico para com Deus, que foi o nosso assunto de hoje, juntar tesouro nos céus, vai muito além disso. Vai muito além disso. Vai muito além de simplesmente você dizimar e ofertar. Vai muito além do que você simplesmente frequentar os cultos. É você viver uma vida cristã. Viver. Colocar em prática aquilo que Cristo nos ensina. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.